Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 12 espias que Moisés designou para observar a terra de Canaã, terra prometida pelo Senhor, terra que mana leite e mel. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor a história de hoje, vamos de vídeo! Números 14, do verso 6 ao 9. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra ao qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Moisés tinha chegado aos limites da terra prometida, Canaã, terra que, conforme o Senhor falou, mana leite e mel, e designou 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra, para ver se ela era boa, quem eram os seus habitantes, e lhe trazer relatórios. Para você ter uma dimensão da prosperidade dessa terra, eles trouxeram cachos de uva, que era a época da colheita das uvas, e eles tiveram que carregar um cacho de uva em 2 homens, de tão grande a prosperidade dessa terra. Só que dentre esses 12, somente Josué e Caleb tiveram um posicionamento correto, tiveram o posicionamento de acreditar que poderiam tomar aquela terra. E os outros 10? Qual foi o relatório que os outros 10 trouxeram a Moisés? Eles disseram: de fato e de verdade, a terra ela mana leite e mel. Um cacho de uva tem que ser carregado em 2. Só que os moradores daquela cidade são gigantes e devoram a sua própria cidade. Aos seus olhos nós éramos como gafanhotos, e aos nossos olhos também para com eles, nós éramos como gafanhotos. E nisso, Josué e Caleb se irritaram, rasgaram suas vestes e falaram a declaração do versículo que nós lemos no início. Trazendo para os dias de hoje, quem você tem representado? Você tem representado os 10 que têm olhado para as dificuldades, têm olhado para os moradores que são gigantes, têm olhado para um povo que devora o seu próprio povo? Ou você tem sido como Josué e Caleb, que pelos olhos da fé puderam fazer a maior declaração desse texto, que é a qual, se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos nessa terra prometida, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, entraremos e conquistaremos, porque esse povo para nós é como pão. O que você faz com pão? Você devora. Então eles estavam bem determinados e sem saber que o Senhor já tinha entregado aquela terra e a vitória já era garantida. A pergunta que não quer calar: no reino de Deus, você tem 2 opções. Ou você é ponte, ou você é muro. Ou você é ponte para levar as pessoas para um outro nível de fé, ou você é um muro para barrar as pessoas e bloquear a vida delas. Então a decisão está nas suas mãos. Eis a pergunta que não quer calar: nós somos ponte ou nós somos muro? A ponte, ela tem como a finalidade de levar as pessoas do ponto A para o ponto B, a travessia. Já o muro, ele tem 2 finalidades muito bem distintas: ou estabelecer limites, ou estabelecer bloqueios. Ou seja, no caso do contexto de hoje, você é ponte, você é aquele que vai incentivar as pessoas. Vamos lá, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conseguir conquistar essa terra que mana leite e mel. Nós vamos conseguir fechar esse negócio. Nós vamos ter esse relacionamento bem sucedido. Nós vamos ter a nossa família restaurada e assim sucessivamente. Isso é a ponte. É aquele que vai fazer com que você se levante, ande e atravesse o abismo e atravesse a dificuldade
e chegue até o outro lado, o lado da sua vitória. Já a pessoa que é muro, ela vai te colocar um monte de objeções. Ela vai falar sobre a economia, ela vai falar sobre a sua idade, ela vai falar sobre os seus recursos, ela vai colocar um monte de empecilhos para que ela possa ir para o próximo nível. Muro, ele só serve para estabelecer limites. Muro, quando se trata de bloqueio, é algo negativo. E o Senhor, ele não nos chamou para ser muro como os 10 espias. Ele nos chamou para ser como Josué e Caleb, ponte, pessoas que vão impulsionar as outras para chegar até o outro lado, até o outro nível, até o propósito qual foi estabelecido desde o princípio, desde a fundação do mundo. É fato e é verdade que eu e você, conhecemos pessoas que são assim. Pessoas que tudo está ao favor. A pessoa ela ainda consegue encontrar uma objeção para fazer com que as nossas forças diminuem ou a nossa fé venha a ser abalada. Ah, mas de repente você está planejando em comprar um carro novo, você vai se endividar e o país está em crise, você pode ficar desempregado. Então a pessoa ela sempre tem ela sempre tem um problema para cada solução. Já a pessoa que ela é ponte, ela consegue encontrar uma solução para cada problema. E ali o que eu acho tremendo da declaração de Josué e Caleb, que eles não foram arrogantes de bater no peito e falar, nós vamos conquistar, nós somos os melhores e a gente vai conquistar e esse povo não é nada. Não, pelo contrário, eles reconheceram que a terra era uma terra próspera, eles reconheceram que os seus moradores eram gigantes, eram fortes, eram fortificados, porém, eles declararam uma posição de fé extraordinária. Esse povo é para nós como pão. E pão, o que a gente faz? A gente frita um ovo, bota dentro e mastiga, e come, e devora. Então Josué e Caleb, eles entenderam que se o Senhor quisesse, se agradasse deles, da posição de fé deles, entregaria aqueles homens como mantimento. Não seria nada aqueles gigantes. Então eles entenderam, eles chegaram a uma consciência e uma humildade descomunal de declarar, se o Senhor se agradar de nós vamos entrar sim. Eles tinham fé suficiente para entrar. E eles sabiam que o único que poderia impedir a entrada deles naquele lugar era o Senhor. Mas o Senhor estava com ele. Porque o Senhor já tinha prometido. Vocês vão até uma terra que mana leite e mel. E essa terra que eu vou dar de prosperidade para a sua próxima geração. E eles acreditaram do fundo do coração. Eles não olharam para as circunstâncias. Eles olharam para a promessa. Que eu e você não venhamos olhar para a circunstância. Satanás, ele é especialista em nos iludir. Ele vem com as suas mentiras porque ele é o pai da mentira e ele nos mostra um cenário negativo para que nós venhamos viver conforme as circunstâncias e viver conforme a adversidade. Mas nós somos os do Senhor, nós somos cristãos e como cristão nós andamos pela fé e pelos olhos da fé nós não olhamos para a circunstância, nós não olhamos a economia, nós não olhamos nossa conta bancária, nós não olhamos se estamos desempregados ou empregados, nós olhamos para o Senhor e se Ele se agradar de nós, se Ele olhar para nós e falar assim, ó, bem-aventurado és tu, não tem quem nos segure nessa terra. Então que essa venha a ser a convicção a arder dentro do meu peito e do seu peito. E certamente nós vamos nos tornar inabaláveis, imbatíveis, porque o Senhor está na frente. E é fato e é verdade que o único que pode nos barrar quer que a gente avance. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.